Tá conectado já, amém. Então, a paz do Senhor Jesus a todos, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, do YouTube, amém, amém, Nani, a paz. A paz do Senhor Jesus pro pessoal que tá no áudio, né, ouvindo pelo áudio, amém. Amém, amém, amém. Hoje, então, a gente vai voltar pro segundo livro de Samuel, né? A gente ficou lendo aí alguns salmos. Hoje a gente volta pro segundo livro de Samuel, tá? A gente vai ficar essa semana aí até o momento de Batseba. A gente vai voltar pro segundo livro de Samuel. E então, a gente vai começar a ler de novo o Salmo, tá? Porque ali depois daquele evento, né? Depois da resposta de Deus ali pro que Davi fez, ele começa a escrever vários salmos também. E a gente vai começar a ler esses salmos também. Então agora a gente vai pro segundo livro de Samuel, capítulo 10. Tá? A gente havia parado no segundo livro de Samuel no capítulo 6. Né? A gente parou no capítulo 6, que foi o momento em que eles pegaram a arca. Lembra que Davi foi lá, pegou a arca, né? Primeiro de Criate Jearim, não deu certo, né? Eles não conseguiram trazer a arca de Criate Jearim, então deixaram a arca ali na casa de Obed-Edom, um filisteu. Então a arca ficou 3 meses lá, a gente lembra. Então Davi foi e pegou a arca ali da casa de Obed-Edom e trouxe para Jerusalém, trouxe para a cidade de Davi, trouxe ali, né? Para Sião, tá? Então, a gente parou nesse momento histórico, no capítulo 6. A gente começou a estudar vários salmos, né? Escritos em louvor a Deus, porque a arca agora estava ali na cidade de Davi, dentro de Israel, né? E na cidade do rei. Né? Então começa a paz, Amanda. Então começou assim várias adorações, a gente lembra, né? Várias exaltações ao nome de Deus, né? Ao poder de Deus, né? À santidade de Deus, né? Davi começou a falar em alguns salmos o que é preciso para estar na presença de Deus, né? Não é impossível, né? Porque às vezes a gente para pensar, é impossível, como que a gente vai poder estar na presença de um Deus tão santo? Né? E Davi fala, é possível sim, né? Então a gente estudou isso nesses dias, a gente viu nesses salmos que é possível sim. Amém, a paz, Amanda. Saudade. É possível sim estar na presença de Deus, né? Alguns requisitos, é claro, né? A obediência e a santidade. Mas nós podemos estar não só na presença de Deus, mas o próprio Deus está dentro de nós. Amém, amém, amém. E agora, então, né? Passando esses salmos que a gente estudou de adoração a Deus, porque a arca chegou, a arca tá ali na cidade de Davi, a arca está em Sião, né? A arca está em Jerusalém. Então, também um beijo pro Mu, Amanda, beijão. Chamo sim, pode deixar que eu chamo no zap sim, Amanda. Um beijão pro Mu, viu? Saudade, amém, amém. Então, tem uma pessoa no Facebook, uma amiga minha falando comigo, eu tô com muita saudade dela, do filho dela, amém, um beijão pro Mu, amém. Então, gente, a gente lembra que tá nesse momento histórico, a arca chegou, né? Então, passou esses salmos de euforia, esses salmos de exaltação a Deus, né? Agora a gente vai começar a ver um outro momento da história do reinado de Davi. Vai começar um tempo de guerra, né? Agora Davi é rei de todo Israel. E a gente vai ver que vão começar as guerras. Vai ter muita guerra, gente. Só que o autor, né? O escritor, o autor aqui desses capítulos, ele não dá tanta importância para as guerras. Não tem tanta importância assim as guerras, né? Tanto que a gente vai ver que ele dá uma resumida em várias guerras, né? São muitas guerras que vão acontecer. Ele fala rapidamente sobre as guerras, né? Davi vence, mas ele fala rapidamente sobre as guerras. Só que a guerra do capítulo 10, ela é importante. Ela é bastante importante. Por isso que vai ser relatado bem a do capítulo 10. Por quê? Porque ela tem a ver com o tempo histórico do pecado com Batseba. E a gente vai entender isso. Por isso que esse capítulo 10 é tão detalhado, essa guerra, né? Porque essa guerra explica pra gente realmente o que vai acontecer no desandar, onde vai ocorrer realmente aquele pecado de Davi. Davi vai passar a ficar lá, parece que Israel vai ficar em guerra, né, com Amon, e vai ser um cerco demorado, é um cerco de uns 2 anos, mais ou menos, né? Eles vão ficar 2 anos lá nesse cerco, e Davi vai pecar. Vai dar tempo de Davi matar Urias, Batseba ter o bebê falecer e Davi ter outro bebê, né? E tudo isso eles lá em guerra, né? Então a gente vai entender isso agora, tá bom?
Então, por isso que esse capítulo 10 é importante, porque ele vai começar a desenhar pra gente esse momento histórico, né? Onde Davi vai pecar com Batseba, tá? Então, ele começa a desenhar esse caminho pra gente, esse capítulo 10, tá? Então, eu vou orar agora e a gente vai começar a falar sobre esse momento de guerras que vai começar a ter no tempo de Israel, ali na história de Israel, né? E onde leva para o pecado com Batseba, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos diante da Tua presença mais um dia. Meu Deus, obrigada. Deus, a Tua palavra é doce, a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Nós temos prazer em Ti, nós temos prazer nos Teus mandamentos. Nos ensina cada vez mais, Pai. Nos guia, Pai. Guia os nossos passos, guia os nossos pensamentos, guia os nossos ouvidos, a nossa mente, os nossos olhos, Pai. Amém. Nos unja, Pai, nos unja, para que venhamos a ser bênção nessa terra, que venhamos a ser usados pelo Seu Santo Espírito e que venhamos a ser bênção para o reino de Deus. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, torne a Sua palavra clara a cada um de nós. Torne a Sua palavra simples, Pai. Amém. Que a Sua palavra ecoe em cada um de nós, meu Deus. Que a Sua palavra venha nos transformar, que a Sua palavra venha nos modificar. Que a Sua palavra venha acender dentro de nós, meu Deus, o fogo do Espírito Santo. Amém. Que a Tua palavra, meu Deus, venha produzir os seus efeitos sobre cada um de nós. Que ela venha nos convencer dos nossos pecados. Que ela venha nos transformar. Que ela venha, Pai, em nome de Jesus, nos santificar. E que ela venha, em nome de Jesus, nos encher do Teu Santo Espírito, Pai. Amém. Que venhamos a ter cada vez mais intimidade contigo. Que venhamos a ter cada vez mais prazer na Tua presença. Que venhamos a descobrir o quão maravilhoso o Senhor é. O quão maravilhosa é a Sua presença. O quão maravilhosa é a Tua palavra, Senhor. Amém. Meu Deus, que não venhamos a ser confundidos, que não venhamos a ser atrapalhados, mas que venhamos a compreender, meu Deus, a Tua palavra de uma forma muito clara, para que não venhamos a ser enganados por nenhuma falsa doutrina, Pai. Amém. Meu Deus, se revela para cada um de nós. Nos proteja de todo mal. Meu Deus, nos faça ter discernimento para que nós não caiamos nas mentiras de Satanás. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora a gente vai ler segundo livro de Samuel, capítulo 10, tá? Então, a arca tá em Jerusalém, a gente já viu, né? A gente já estudou alguns salmos de exaltação a Deus, né? Porque a arca está ali em Sião agora. Agora, começou a guerra. A gente vai ver que vai ter um tempo de guerra ali. Até Deus trazer paz para o reinado de Davi, a gente vai ver que vai ter um tempo onde vai haver paz para o reinado de Davi. Mas até que haja esse momento onde Davi vai ter paz dos seus inimigos, vai ter guerra, né? E vai ter muita guerra. Guerra contra os filisteus, contra os moabitas, contra os amonitas, contra os edomitas, né? Então é muita guerra. Contra os sírios. Então a gente vai ver isso agora, gente. É muita guerra, tá? Mas a guerra do capítulo 10 é uma guerra muito importante pra gente, tá? Amanhã a gente vai estudar o capítulo 8. O capítulo 8, ele dá um resumão pra gente das guerras que teve, né? Não explica como foi cada guerra, só fala, guerreou com os filisteus, com os edomitas, aí vai falando todas as guerras. Só que no capítulo 10 fala de uma guerra em especial contra os amonitas. E vai falar com muitos detalhes pra gente sobre essa guerra contra os amonitas. Por quê? Porque o autor, né? Eu creio, né? Eu já falei para vocês que eu acredito que os dois livros de Samuel, né? O livro de Juízes e os dois livros de Samuel, a gente sabe, um trecho foi escrito por Samuel, é claro, mas boa parte dele não foi, né? Samuel morreu, então alguém escreveu. A paz, Eliane, alguém escreveu depois ali. Então, amém. Então, essa pessoa, né? Que escreveu o capítulo 10, o intuito dela, né, é falar para a gente desenhar o caminho, para a gente entender o que vai acontecer para ir até o pecado ali de Davi com Batseba, tá? Por quê? Porque o pecado de Davi com Batseba vai acontecer por causa dessa guerra, né? Então, é uma retaliação que vai ter a essa guerra aqui. É uma vingança que Israel vai fazer a essa guerra que tá aqui. E durante esse período de retaliação, esse período de vingança de Israel
aos amonitas, é que Davi vai cometer o pecado dele. Por isso que o capítulo 10 detalha pra gente sobre essa guerra, né? E a guerra dos filisteus não é declarada, as outras guerras dos moabitas, né? Não foi declarada pra gente, dos edomitas, né? Tem até um salmo sobre a guerra dos edomitas, né? Mas não é detalhada pra gente como essa, né? Porque essa já vai começar a desenhar pra gente o momento onde Davi vai pecar com Batseba, tá bom? Então o capítulo 10 começa a mostrar pra gente esse desenho, tá? A gente vai observar que, foi o que eu disse, hoje a gente vai ler o segundo livro de Samuel, capítulo 10. Amanhã a gente vai ler o segundo livro de Samuel, capítulo 8, né? E depois a gente vai ler o segundo livro de Samuel, capítulo 11. E depois a gente vai voltar para o capítulo 7, né? Então a gente vai ficar indo e voltando no segundo livro de Samuel. O autor do livro de Samuel, ele não tem interesse em observar o tempo cronológico do acontecimento das coisas. O interesse desse autor não é esse. O interesse desse autor é colocar as coisas no livro por ordem de importância. Então ele relata o acontecimento das coisas não por ordem do acontecimento, não pela ordem que aconteceu, mas sim pela ordem da importância do que aconteceu. Então aquilo foi mais importante, então vai ser declarado primeiro. Então ele vai indo nessa ordem de importância, tá? Então não é na ordem cronológica, por isso que a gente vai ficar indo e voltando, tá? Então agora a gente vai estudar o capítulo 10. Começou o tempo de guerra em Israel. Davi é rei, né? Então vai começar esse tempo de guerra, Davi vai sair para a guerra. Só que a gente vai observar no capítulo 10 que parece que Davi começou a não ir em toda a guerra. Essa é a impressão que a gente tem no capítulo 10. Antes dele cometer o pecado com Batseba, parece que ele já tinha começado a não ir em toda a guerra. Então ele já tinha começado a não ir. Né? Então, no tempo de Batseba, não foi uma exceção. Ele só não foi no tempo de Batseba, aí ele foi e pecou. Não, parece que, na verdade, ele já tinha começado a fazer isso, de não ir, né? Já tinha começado a ser ali realmente um propósito dele não ir. Ele parece que ele não ia em todas, né, Davi? Então, a gente vai observar isso agora, né? E uma dessas não idas dele é que vai ter o caso de Batseba, que a gente vai ver, tá? Então, foi o que eu disse. O capítulo 10 é importante para a gente começar a entender o contexto, o momento que estava sendo vivido em Israel quando Davi pecou, tá? Porque já vai começar a desenhar pra gente esse caminho. Então, diz assim no versículo 1: E aconteceu, depois disto, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Aqui vamos entender uma coisa. No versículo 1, nas Bíblias, né, tá escrito assim, e aconteceu depois disto, não é? E aqui a gente está estudando o capítulo 10. O que acontece? Tem o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, que a gente não estudou, a gente ainda vai estudar. A gente parou no capítulo 6. Quando na Bíblia diz depois disso, quando no hebraico está dizendo depois disto, no nosso idioma, quando alguém fala depois disto, a impressão que eu tenho, né, no nosso idioma é que é o tempo cronológico depois, né? Então, se é depois disso, então foi depois do que aconteceu no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 9, né? No nosso idioma, a gente entende dessa forma essa tradução, depois disto, né? Mas no hebraico não é isso que está significando aqui. No hebraico significa além disso. Então não é depois disso. Então significa além das coisas que eu já contei para vocês, também aconteceu isso. É isso que o autor está querendo dizer, entende? Então o autor está querendo falar, olha, além do que eu já falei no capítulo 7, a Bíblia não tem capítulo, né? O original, né? Mas assim, traduzindo pra gente entender, é como se o autor dissesse pra gente assim, olha gente, além do que eu já disse antes, também aconteceu isso, ó. Né? Então é isso que ele tá querendo dizer, tá? Então ele não tá falando que isso aconteceu depois dos acontecimentos anteriores, mas que, olha, além do que eu falei, tem isso também que eu não tinha falado, sabe? É nesse sentido. Não quer dizer que aconteceu depois, né? E é realmente essa a questão, porque não aconteceu depois. A gente vai ver que realmente a ordem não é essa. Quando Davi quiser montar uma casa para Deus, gente, ele já vai ter cometido pecado com Batseba. Já não vai ter mais guerra no reino dele, vai ter paz no reino dele. Ou seja, ele já vai ter cometido o pecado dele, porque o pecado ele vai cometer durante a guerra, né? Então, não tá na ordem, né? O capítulo 7 vem depois. Mas foi o que eu falei, o interesse do escritor é colocar os fatos relevantes. Então, ele tá colocando tudo que é importante lá. E não tá nem aí pra ordem, né? Então, quando ele fala, quando a Bíblia, quando a gente lê escrito depois disto,
aqui no livro de Samuel, não é depois no sentido de vir depois, né? Mas no sentido de além. Além do que eu falei para vocês, tem mais isso, tá? Então é isso, porque não é a ordem cronológica. Então aqui no versículo 1, o autor tá dizendo isso pra gente. Olha, aconteceu, além disso que eu já falei, aconteceu também que morreu o rei dos filhos de Amon, né? Seu filho Hanum reinou em seu lugar, tá? Esse rei aqui que morreu é um rei que a gente vai ver que batalhou com Saul no início do reinado de Saul. Então era um rei já bem idoso, né? Então ele morreu agora no início do reinado de Davi com todo Israel. Ele faleceu. Por quê? Porque ele era um rei lá do tempo de Saul, né? A gente vai ver isso, eu vou mostrar daqui a pouquinho onde a gente vê na Bíblia, que na verdade ele era o rei. Lembra um momento histórico que teve, que foi quando Saul, realmente todo o povo se convenceu que Saul foi escolhido por Deus? Havia uma nação, né, os amonitas. Eles foram até Jabes de Gileade e eles falaram para Jabes. Eles iam invadir Jabes, né? Matar o povo de Jabes. Aí Jabes de Gileade ficou com medo e falou: vamos fazer um acordo, né? Vamos fazer uma parceria, né? Não faz nada com a gente se submete a vocês. Lembra que o rei falou assim? Tá bom, eu faço acordo com vocês, desde que vocês fiquem cegos de um olho. Lembra disso? Do olho direito? Aí falou isso para toda a população. Toda aquela população ia ter que furar o seu olho direito. Aí sim eles fariam um acordo com aquela população, porque eles teriam ficado cego do olho direito. Lembra disso? Aí quando isso aconteceu, no começo do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, foi um momento onde Saul foi evidenciado como escolhido. Por quê? Porque ele foi lá e venceu os amonitas nessa época, a gente lembra. Ele foi lá, lutou para salvar Jabes de Gileade. Jabes de Gileade mandou pedido de ajuda para Saul, falou: socorre a gente, eles falaram isso, que era pra gente arrancar um olho, né? Senão eles vão matar a gente. Ou a gente arranca o olho, eles vão matar a gente. E lembra disso? Agora, esse rei que estava nessa época, que Saul lutou com ele, né? Morreu. É esse rei, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Que é esse rei, tá? Então, aqui vai dizer que esse rei foi muito bom para Davi. Não explica pra gente como ele foi bom, gente. Não fala, a Bíblia não fala. Provavelmente esse rei foi bom para Davi durante a perseguição de Saul. Porque esse rei devia ter uma rincha aí com Saul. Porque Saul matou não sei quantos. Lembra no caso lá de Jabes de Gileade? Saul matou amonitas. Então esse rei devia ter uma rincha ali, um ranço com Saul. Então parece que esse rei ajudou Davi de alguma forma, foi bom para Davi. E provavelmente foi durante essa perseguição de Saul, tá? Então agora o que vai acontecer na história? Esse rei morreu. E esse rei foi muito bom para Davi, pelo que ele disse, né? Então agora Davi, né, quer mostrar bondade para com o filho desse rei, porque o rei foi bom para ele. Então ele fala: o rei Naás, ele morreu e ele era muito bom para mim, ele foi muito bom para mim, né? Então eu vou mostrar bondade para com o filho dele. Eu vou mandar lá minhas condolências, vou lá mandar meus pêsames pro filho dele. E é isso que vai acontecer, gente, tá bom? Eu não vou dar spoiler agora, é isso que a gente vai ver que vai acontecer agora, só que a gente vai ver o que o novo rei vai fazer. Então, no versículo 1 diz isso, que além disso, que o autor já havia contado, morreu também o rei dos amonitas. E o filho desse rei, chamado Hanum, começou a reinar no lugar do pai. Então, no versículo 2, Davi diz o que eu falei. Fala assim, Davi: eu vou usar de bondade com Hanum. Eu vou ser bom com o filho de Naás, né? Porque o pai dele foi bom comigo, disse Davi. Então, Davi enviou os servos dele para consolar Hanum da morte do pai, né? Então, os servos de Davi foram lá até os amonitas, até a terra de Amon. A gente lembra quem são os amonitas, né, gente? Moabe e Amon são filhos de Ló, são descendência de Ló. Então, eles são primos de Israel, né? São primos ali de Israel. Mas a gente lembra que era uma nação amaldiçoada, né? A gente lembra que Moabe
Moabe e Amon foram amaldiçoadas por Deus. Por quê? Por causa de Balaão. Lembra que eles alugaram Balaão para lançar a maldição sobre Israel? Então eles são amaldiçoados. A gente lembra de Ruth, né, que quebrou a maldição. Então ele quis ser bom ali para os amonitas, para o rei Hanun. Então no versículo 3, disseram os príncipes, né, quando chegaram lá os servos de Davi para falar com o novo rei dos amonitas, os príncipes desse novo rei amonita falaram para o rei: ah, rei, fala sério. Você acha que Davi tá mandando esses homens porque ele tem respeito por você, Hanun? Você acha que Davi mandou esses homens porque ele se preocupa com você, Hanun? Ele tá nada preocupado com você, Hanun. Ele mandou esses homens porque ele quer espiar essa terra. Porque ele quer ver aqui onde que é melhor para entrar, quantas pessoas tem aqui, qual é a estratégia. É isso, Hanun. Ele não tá nem aí para você não, Hanun. Ele não tá mostrando respeito nenhum por você não, Hanun. Então, os príncipes amonitas falaram isso pro rei Amon, pro rei de Amon, né? E não era essa a intenção de Davi. A gente viu, Davi realmente queria mostrar respeito. Então, no versículo 3 diz isso, diz assim: então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, o rei Hanun, né? Ah, Hanun, por acaso, né, Davi tá honrando seu pai aos seus olhos? Ah, fala sério, você acha que isso daqui realmente é para honrar teu pai, Hanun, né? Você acha que é isso? É nada, Hanun. Aí eles continuam. Eles enviaram esses homens foi para conhecer essa cidade, para espiar, para vir depois tomar ela de você, Hanun. Essa é a verdade. Então, no versículo 4, diz que Hanun aceitou esse conselho e entendeu que realmente aqueles homens estavam ali para roubar Amon, né? Para espiar e para depois Davi vir e tomar Amon. Então ele quis humilhar aqueles homens. Então diz assim, a gente vai entender essa humilhação. A gente vai falar um pouquinho sobre o costume oriental, né? Então, no versículo 4 diz assim, é muito diferente do nosso costume ocidental. A gente vai falar sobre isso hoje. Então tomou Hanun, né, o rei de Amon, tomou os servos de Davi, que Davi havia enviado para consolar, né? E diz que ele foi e raspou metade da barba deles. A gente já falou sobre isso, né? A barba, para um hebreu, gente, é honra. É honra. Então, lembra quando a gente falou, eu expliquei sobre isso também quando a gente falou sobre Davi, que Davi começou a babar na barba dele, né? Então, quando ele começou a babar na barba dele, os filisteus olhavam e falavam, não, ele realmente está fora de si. Ele realmente está doido, né? Por quê? Porque nenhum hebreu em sã consciência faria algo com a sua barba. Porque a barba para eles é uma questão de honra. Sabe aquela época antiga onde você falava, o bigode, sabe? O bigode do homem era questão de honra? É isso, gente. A barba do hebreu era honra. A honra dele era a barba, sabe? Sabe a mulher que a honra dela era os filhos, né? Quanto mais filhos, mais honra, né? Então, o homem era a barba. A barba é honra. Ele tá com a barba ali, é honra, né? Eles foram e rasparam metade da barba deles. E não só fizeram isso. Eles pegaram as roupas desses homens e rasgaram, gente. Rasgaram até as nádegas. Até aparecer o bumbum deles. E então mandou eles irem embora. Vamos lembrar onde que está geograficamente aqui acontecendo o quê? Jerusalém fica o quê? Desse lado do Rio Jordão, em Canaã, na terra da promessa, Jerusalém, né? Onde é o local onde eles habitam e iam voltar para falar com Davi. Para onde eles foram? Eles saíram de Jerusalém, andaram, atravessaram o Rio Jordão, desceram, passaram por Manassés, passaram por Gade, passaram por Ruben e foram para Amon. Então eles andaram para caramba lá para baixo, não é? Então agora, gente, eles vão voltar assim, em humilhação. Então agora eles voltam com metade da barba cortada, né, raspada em sinal de humilhação e com a roupa rasgada até o bumbum.
Isso era muito assim, muita humilhação, né? Aí no versículo 5 diz que Davi ficou sabendo disso. É claro, esses homens vieram de Amon, gente, foram andando, a gente vai ver que eles vão parar em Jericó. Vocês lembram onde é Jericó? Quando tem a entrada no Rio Jordão, a gente lembra que tem a primeira cidade que eles pararam, que era um centro estratégico lá, né, de Josué, né? E depois dessa cidade era Jericó, lembra? Então, Jericó estava ali bem próxima do Rio Jordão. E eles vão ficar parados lá, esperando a barba crescer. A gente já vai falar sobre isso. Então, Davi soube que os amonitas tinham feito isso com os homens que ele mandou em respeito, né? Então, no versículo 5 diz que Davi, quando foi informado sobre isso, enviou mensageiros, né? Provavelmente durante esse caminho, né? Imagina, gente, eles vieram, foram andando de Amon, passaram por Ruben, passaram por Gade, iam passar por Manassés, iam atravessar o Rio Jordão e voltar para Jerusalém. Então, alguma das tribos viu eles nessa situação e foi avisar Davi, correu antes lá e foi avisar Davi o que tinha acontecido. E então Davi mandou mensageiros para esses homens que estavam humilhados dessa forma, e disse assim no versículo 5: quando Davi soube disso, enviou mensageiros para encontrar esses homens, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Eles estavam com muita vergonha e eles não queriam voltar para Jerusalém, porque eles estavam dessa forma, eles seriam humilhados, né? Então mandou Davi dizer para eles: façam o seguinte, vão até Jericó e fiquem lá em Jericó. E vocês vão ficar em Jericó até a barba de vocês crescer. Aí vocês voltam para Jerusalém. Aí tem uma questão muito importante agora sobre o costume oriental. A gente no Ocidente tem um costume diferente. Por exemplo, gente, se eu tô muito humilhada, por exemplo, sei lá, eu não tô me sentindo bem, não quero que ninguém me veja, tô me sentindo humilhação, eu vou ficar dentro da minha casa, né? Eu vou ficar dentro da minha casa com minha família, né? Então, sei lá, aconteceu alguma coisa, né? E eu tô me sentindo muito humilhada, eu vou ficar trancada dentro da minha casa com meus familiares. Mas o oriental, os hebreus, né, e o povo ali do Oriente, eles têm um costume diferente do nosso. Outro exemplo, a gente tem o costume de pegar as melhores coisas e servir para visita. A gente não tem esse costume? Eu vou separar e o melhor, eu forro minha cama com a melhor coisa, eu coloco o melhor de tudo quando vem a visita, né? Eles não, eles colocam o melhor para quem tá na casa deles e não para visita. E agora a gente vai entender isso, né? Por que esses homens ficaram em Jericó, né? Por que esses homens não ficaram até a barba crescer trancados dentro de casa com a mulher deles, com os filhos deles, né? Por que eles não ficaram assim? Gente, eles têm o seguinte pensamento, até hoje. Eles têm o seguinte pensamento: eu tenho que ser respeitado por quem me conhece. Eu tenho que ser respeitado por quem me ama. Eu tenho que ser bem visto por quem me conhece, quem me ama. Então, eu vou colocar a minha melhor louça para minha família. Eu vou colocar a minha melhor louça para os meus filhos, para minha mulher, para o meu marido. Porque eu tenho que ficar bem vista para eles e não para os estranhos. Para os da rua não me importa. Eu tenho que ficar bem vista para os da minha casa. Eles pensam assim, né? Então é a mesma coisa, por exemplo, hoje a gente tem aqueles exemplos daquelas mulheres que elas andam todas cobertas, né? Então por quê? Porque é esse entendimento. Elas têm que andar bem vestidas, mostrar beleza, mostrar, né? Para quem? Para quem é a família delas. Elas não têm que mostrar para estranho. Não, quem tem que respeitar elas? A família delas. O maior respeito que você tem é daqueles que te conhecem. É isso que eles entendem. Então, eu tenho que ser respeitada por quem me conhece. Então, eu não vou... a gente tem esse costume, né? A gente fica em casa maltrapilho e sai e vai arrumada. A gente vai pro shopping e se arruma, mas fica dentro de casa maltrapilho. Eles não. Eles ficam dentro de casa bem arrumados. Por quê? Porque eles têm que ser respeitados pelo povo que está na casa deles. O respeito tem que vir de dentro, né? O amor, o respeito, a admiração tem que vir de dentro. Então é essa a questão. Eles não poderiam voltar para a casa deles, porque quebraria isso.
eles têm que ser admirados pela mulher deles, né? Eles tinham que ser admirados pelas mulheres deles, né? E não, isso seria uma desonra. Então, não tem problema um estranho ver eles assim. Eles preferiam ficar em Jericó. Jericó, eu ficar assim em Jericó não tem problema. Eu fico até minha barba crescer em Jericó, passando todo esse tempo de humilhação em Jericó. Mas a minha família, não. Eles não vão me ver desonrada. Porque a minha família tem que me honrar, a minha família tem que me ver honrado, a minha família tem que me ver bem, né? Então é esse o pensamento deles, é diferente do nosso, né? Então esse é o pensamento deles. Por isso que eles ficaram lá em Jericó. Então eles ficaram lá em Jericó até a barba crescer. E então, quando a barba cresceu, aí eles voltaram para a casa deles, porque eles não seriam desonrados dentro da casa deles, né? Porque a maior preocupação deles é a honra em casa. Eles têm que ser honrados pelos que eles conhecem, né? Pelos que conhecem ele. E esse é o foco, tá? Então é diferente da gente, né? Então no versículo 6 diz, né? Então eles ficaram lá em Jericó até a barba crescer. Só que de alguma forma Davi deixou bem claro que ele não gostou disso. Davi deixou bem claro que ele detestou o que aconteceu e que os amonitas agora se tornaram abomináveis a Israel. Israel não quer mais papo com Amon. Agora Israel detesta Amon. Se tornaram inimigos de Amon. E de alguma forma os amonitas souberam disso, né? Que agora, para Davi, eles eram inimigos. Então, no versículo 6 diz isso. Então, os amonitas, né, perceberam que eles se tornaram abomináveis para Davi. Eles perceberam que eles se tornaram inimigos de Davi, né? Então, eles percebendo que eles se tornaram inimigos de Davi, eles vão começar a reunir uma tropa, a gente vai ver agora, para ir guerrear contra Davi. Eles vão querer ir lá guerrear contra Israel. Então diz que os amonitas foram e começaram a alugar, gente, era normal, alugar matadores. Eles faziam isso. Existiam lugares onde você alugava matadores. Ah, eu quero 10.000 matadores. E você alugava 10.000 matadores. E é isso que os amonitas vão fazer, né? Parece que Amon era uma nação pequena. Então o que eles vão fazer? Ah, Amon sozinha com Israel não dá. Mas eu vou alugar. Eu vou alugar uma nação, vou alugar matadores, vou alugar carros de guerra, vou alugar soldados. E então meu exército vai se tornar maior, porque eu vou ter um exército alugado também, além do meu. E então eu vou guerrear com Israel. Foi isso que eles fizeram. Gente, eles vão alugar muita coisa, a gente vai ver, não é pouca não. Então eles foram e alugaram os sírios. Então diz que eles alugaram os sírios, gente, da Mesopotâmia, e os sírios que ficavam ali subindo Damasco, né? Ali no nordeste de Damasco. Então eles alugaram muitos sírios, né? Eles alugaram muita gente ali. E esse povo era bom com cavaleiros, sabe? Aqueles homens montados no cavalo para guerra, eles eram bons. Eles eram bons com carros de guerra. E eles alugaram isso. Eles alugaram soldados a pé desse lugar. Eles alugaram cavaleiros, né, soldados a cavalo desse lugar. E eles alugaram também soldados em carros de boi, né, carros com cavalo na frente, boi na frente. Eles alugaram também desse lugar. Agora vamos ver quanto foi que eles alugaram, gente. Eles alugaram muito, muito mesmo. Se a gente for parar para pensar aqui, pelo que eles alugaram, era impossível Israel vencer isso daqui. Então diz no versículo 6 que eles foram lá e alugaram. Dos sírios que ficam em Bet-Reob e dos sírios de Zobá, que são ali os sírios da Mesopotâmia, os sírios ali de Arã, sabe, indo para a Babilônia ali, né? Eles alugaram, diz aqui, 20.000 homens de pé. Então eles alugaram 20 soldados a pé. 20 soldados que não estavam a cavalo nem a carro, a pé. Eles alugaram 20.000 homens matadores. Então, aqui diz, e do rei de Maaca, né? Eles alugaram 1.000 homens.
Então, eles alugaram também ali dos sírios de Damasco, subindo ali, né, a terra da promessa ali, tem sírios também ali, né, ali pela região de Damasco, eles alugaram de lá também. Então, eles alugaram o que mais lá? Alugaram 1.000 homens do rei de Maaca e alugaram também dos homens de Tobi 12.000 homens. Aí eu anotei aqui, ó, gente, eles alugaram 32.000 carros e 35.000 homens, fora os soldados de Amon. Então, os amonitas alugaram muita gente, né? Muita gente, era muita gente que eles alugaram aqui. Então, no versículo 7, continua. E ouvindo Davi, então o que acontece? Os amonitas, sabendo que Davi estava odiando eles, então eles foram e se anteciparam para uma guerra. Então, os amonitas foram e alugaram. Eles não tinham um exército razoável para enfrentar Israel, alugaram os sírios, né? Os sírios da Mesopotâmia ali de Arã, dos arameus ali, né? E os sírios ali de Damasco. Então, eles foram e alugaram esse povo aí com carros, com cavaleiros, a gente vai ver, tá? E com gente a pé. Alugou muita gente, a gente vai ver. Então, eles foram e se reuniram. E os amonitas alugando tudo isso e mais o exército de Amon. Davi soube. Davi falou, não, peraí, os amonitas, o quê? Eles até alugaram os sírios, né? Para guerrear contra a gente. Então, sabendo disso, Davi enviou seu exército também. Então, Davi enviou Joabe e todo o exército de Israel. Então, no versículo 8, diz que os filhos de Amon saíram e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade. Mas os sírios de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Era muita gente. A gente vai ver que, na verdade, eles estavam encurralados, Israel. Gente, era impossível Israel vencer isso daqui pela lógica humana, né? Pela lógica humana era impossível. Primeiro que Israel não tinha nem carro, né? Israel não tinha cavalo também, cavaleiro, não tinha carro, não tinha nada disso, né? Então, Israel mal tinha espada, a gente lembra, né? Porque os filisteus impediam Israel de ter muita espada. Mal espada Israel tinha. Então, aqui no versículo 8 diz que os filhos de Amon saíram, se ordenando para a batalha. O povo de Amon, os amonitas, ficaram na porta da cidade para enfrentar Israel. Os sírios, né, eles foram para o campo para cercar Israel. Então, no versículo 9, diz que Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele. Joabe, esperto, viu que a batalha estava arrumada para ele pela frente e por trás. Então Joabe viu que ali tinha uma estratégia, né? Que ele estava cercado por frente e por trás. Então na frente ele tinha a Amonita, atrás ali ele tinha os sírios. E Joabe percebeu isso. Então aqui diz, né? Então Joabe foi e separou o seu exército, né? Então ele escolheu dentre todos os homens de Israel e formou-os em linha contra os sírios. Então ele escolheu alguns soldados e fez uma linha para eles irem contra os sírios. E o restante do povo, versículo 10, Joabe foi e entregou na mão de Abissai. Então, o irmão dele, né? A gente lembra Abissai, irmão de Joabe. Joabe e Abissai são sobrinhos de Davi. Então, ele foi e entregou ali na mão de Abissai, o seu irmão, o restante do povo, né? Então, agora, eles vão se separar. Joabe e os homens que ele se separou vão cuidar dos sírios. Abissai e os homens que estão com Abissai vão cuidar de Amon, tá? Então, eles fizeram essa separação. Um grupo fica com os amonitas e um grupo fica com os sírios. Joabe e os seus ficaram com os sírios. Abissai ficou com os amonitas. Só que qual que é o potencial da guerra aqui? Os sírios. Quem é que tinha carro de guerra? Os sírios. Quem é que tinha cavaleiros? Os sírios. Então, a jogada amonita aqui, né, a aposta amonita, eram os sírios. Então, os sírios eram o foco ali daquela guerra. E Joabe ficou com os sírios e o Abissai e o restante dos homens que estavam com Abissai ficaram ali com Amon, tá? Então, no versículo 11 diz, né? Joabe vai e fala para o irmão dele, olha, se os sírios forem mais fortes do que eu e você perceber que eu tô perdendo, você vem até mim para me ajudar.
aqui, com o meu povo, com os sírios. Mas se eu perceber que os amonitas tá muito para você e você tá perdendo, eu vou até você e te ajudo. Combinado, Abissai? Eles falaram, tá bom, ok, vamos fazer desse jeito. Então, Abissai foi cuidar dos amonitas e o Joabe foi cuidar dos sírios, tá? Os sírios era muito mais sério o negócio, né? Então, no versículo 12, gente, agora a gente vê a situação dessa guerra. Era algo desanimador, era algo impossível, porque imagina, pelo que parece aqui pra gente, não foi todo Israel guerrear, porque diz que Davi separou somente os corajosos. Somente os valentes. Então parece já que não foi todo o exército. Teve homem que não foi para essa luta, né? E então agora ainda tem que se dividir, né? Porque eles estão sendo atacados pela frente e por trás. Então eles vão dividir. Então fica Abissai com os amonitas e Joabe com os sírios. Só que Abissai para os amonitas era pouco. A quantidade dos homens que estavam com Abissai para lutar contra todos os amonitas era um número muito menor. E Joabe, a mesma coisa, era um número muito menor do que os sírios, gente, né? E sem falar que os sírios estavam ali com carros, cavaleiros e armas, né? Então, agora no versículo 12 a gente vê o nível dessa guerra. Porque Joabe fala, olha, se anima, vamos nos esforçar, coragem, vai dar certo, vamos lutar pelo nosso povo. Gente, o negócio era difícil. Não tava dando coragem, né? Tava um negócio desanimador. Então, no versículo 12, Joabe diz isso. Joabe fala para Abissai, ó, se esforça, meu irmão, né? Vamos nos esforçar pelo nosso povo, vamos nos esforçar pelas cidades do nosso Deus, pelas cidades que Deus nos deu. Não vamos deixar que esse povo tome essas cidades da gente, não, né? Vamos nos esforçar e que Deus faça o que Ele quiser. Que seja conforme Deus quiser. Se a gente tiver que perder, vamos perder. Se tiver que ganhar, vamos ganhar. Mas vamos nos esforçar. Vamos dar o nosso melhor, Abissai. Né? Então o negócio era muito feio, gente. A situação estava difícil ali. Então no versículo 13 diz que Joabe chegou com o povo dele e foram lá animados guerrear contra os sírios, gente. Era impossível. O negócio era impossível, o negócio era desanimador, mas Joabe falou algo extraordinário. Joabe falou, vamos dar o nosso melhor. E acontecerá o que Deus quiser que aconteça. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer o nosso melhor, né? E foi isso. Joabe foi lá e deu o seu melhor, né? Contra o impossível, né? Joabe foi lá e deu o seu melhor. E Deus fez o restante, gente. Os sírios com carros, com cavalos, começaram a fugir de Joabe e dos homens que estavam com Joabe, né? Então, Deus começou a mostrar ali, né? Joabe deixou nas mãos de Deus. Eu vou dar o meu melhor e seja o que Deus quiser. Uau, né? Às vezes a pessoa quer que Deus faça a parte dela e fica sentada esperando, né? Não, se esforce e faz o que você pode, né? E Deus, seja o que Deus quiser. Então, no versículo 14, diz que os amonitas que estavam lá guerreando contra Abissai olharam e viram que os sírios começaram a fugir de Israel. E então eles fugiram também, porque qual era a aposta de Amon? Os sírios. Eles alugaram os sírios para enfrentar Israel, né? Eles alugaram carros, alugaram cavaleiros, alugaram homens a pé para enfrentar Israel. E então esses homens fugiram a cavalo, a carro, tudo, começaram a fugir. E então, vendo isso, os amonitas começaram a fugir também de Israel. Então, no versículo 14 diz que vendo os sírios de Amon que os sírios fugiam, também eles foram e fugiram de Abissai e entraram na cidade. Então Joabe voltou. Joabe, a gente vê, e Abissai, eles não foram atrás de Amon. A gente vai entender isso agora, tá? Por quê? Porque, gente, vai ter uma vingança aqui. A gente vai ver que vai ter uma vingança por causa disso daqui que tá acontecendo. Tá? Então, por isso que esse capítulo 10 fala tão claro sobre essa guerra, né? Porque a gente vai ver que vai ser relatado sobre guerra contra os filisteus, guerra contra Moab, várias outras guerras, né? E nenhuma vai ser descrita pra gente como essa, né? Por quê? Porque essa guerra vai render. Vai render essa guerra contra Amon. Por quê? Porque Israel vai querer se vingar de Amon.
Israel não vai deixar barato isso. Israel vai se vingar. Só que vai levar alguns anos para Israel se vingar de Amon, para conseguir realmente entrar em Amon, queimar a cidade e tomar a cidade. Vai demorar um pouco. E eles, para conseguir efetivar essa vingança, eles vão começar a cercar Amon. Né? Eles vão começar a armar cerco ali, começar a pressionar Amon até o momento certo deles fazerem isso. Só que isso vai levar alguns anos. E é durante esse período que Davi deita-se com Batseba. Durante esse período que vai levar para eles conseguirem invadir Amon. Então Davi volta para o seu palácio durante esse cerco, entende? Então Davi fica lá no seu palácio e o povo lá fazendo cerco para guerrear contra Amon. E ele se deita com Batseba. Por isso que essa história do capítulo 10 tem tanta importância, porque tá mostrando pra gente já o caminho ali, né, do pecado que vai acontecer ali com Davi e Batseba, tá bom? Então, eles não vão deixar quieto essa história aqui de Amon. Eles vão realmente querer se vingar de Amon, tá? Mas isso vai ser mais pra frente, a gente vai ver. Eles vão conseguir isso bem mais pra frente. Depois da morte de Urias, depois do pecado de Davi, a gente vai ver que isso vai acontecer, mas vai ser bem mais para frente, tá? Então, no versículo 14, diz isso. Diz que os filhos de Amon viram que os sírios começaram a fugir, eles foram e fugiram também. Aí, Joabe não decidiu ir atrás dos amonitas. Joabe voltou para Jerusalém, né? Aqui não fala sobre Davi. A impressão que eu tenho ao ler esse trecho é que Davi não foi para essa guerra. Essa é a impressão que dá, né? Parece que Davi não foi para essa guerra aqui, né? Então parece que Davi estava lá no palácio. Essa é a impressão que a gente tem aqui. A próxima que a gente vai ver agora no versículo 15, a gente vai ver que Davi foi. É muito claro que Davi foi, mas essa Davi não foi, parece. Então agora Joabe voltou para Jerusalém e não foi atrás dos amonitas para se vingar. E nem dos sírios. Deixou eles ir embora e voltou. Aí no versículo 15 diz que os sírios não se deram por satisfeitos. Os amonitas parece que ficaram quietos, não ficaram com medo. Mas os sírios não gostaram. Os sírios falaram: o quê? Davi fez a gente fugir, o exército de Israel fez a gente fugir. Não, vamos nos reunir de novo, agora mais fortes ainda, vamos reunir mais gente ainda e vamos lá guerrear contra Israel. Imagina, a gente tem fama, até alugam a gente para fazer guerra. Não, vai ficar feio pra gente, né? A gente ter perdido dessa forma. Então, o que os sírios vão fazer? Vão se unir de novo, gente. Mas agora são só os sírios. E vai se unir mais sírios ainda. A gente vai ver que vai um monte de sírios se unir, né? Para guerrear contra Israel, né? Porque eles não podiam ficar com essa fama. Se a gente lá alugar matadores dele, como que eles vão agora alugar gente que foge de batalha, né? Então eles foram lá, começaram a se reunir, se refazer para ir para a guerra de novo com Israel. Eles não aceitaram. Mas dessa vez, como eu disse, são só os sírios, tá? Os amonitas ficaram lá quietos, a gente vai ver sobre os amonitas mais pra frente, que Israel vai se vingar. Aí no versículo 16 diz assim: então os sírios, não contentes com o que aconteceu, mandou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio. E vieram a Elam, e Sobaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Então agora eles decidiram aumentar o potencial dos sírios na batalha, né? Então, primeiro, os sírios que tinham sido alugados, né, fugiram. Então, agora, para não ficar com essa fama de fujões, né? Então, agora, eles pegaram um exército muito maior. E Hadadezer parece que era um grandão sírio, né? Ele era um rei sírio muito poderoso e ele tinha outros reis que se sujeitavam a ele. Então parece que era um homem muito poderoso, né? Ele tinha até reis que ele mandava, tinha outros reis que ele mandava nos outros reis sírios. Então ele foi lá para a guerra. Ele é um sírio. Ele falou: não, a Síria não vai ficar com essa fama. Então ele foi e reuniu ali os sírios. Só que agora eles pegaram mais sírios ainda. Lembra que antes eram sírios da onde? De Damasco, ali, né, subindo ali a terra da promessa, indo para Ramate, ali na área de Damasco, eles pegaram aqueles sírios, pegaram os sírios de Arã ali, né, indo para Mesopotâmia. Agora eles pegaram mais sírios ainda, que estavam da onde? Do outro lado do Rio Jordão, ali nas terras ali perto de Gileade. Então eles pegaram agora mais sírios ainda para conseguir vencer Israel. E diz então
que Hadadezer fez questão do chefe dele, do capitão do exército dele, ir na frente deles. Então, gente, a gente já acabei de falar, Hadadezer parece que era um homem muito poderoso, né, muito forte. Ele era um rei da Síria que tinha outros reis que ele mandava. Ele já tinha dominado outros reis, né, e ele mandava nesses outros reis. E então ele mandou o chefe do exército dele ir lá para a guerra, né? Então, o negócio agora era mais sério, era mais forte, né? Então, no versículo 17, Davi soube disso. Davi ficou sabendo que os sírios estavam se juntando, né, para guerrear contra Israel. E então Davi foi e juntou todo Israel. Agora a gente vai ver que Davi vai para a batalha. Agora Davi está no meio. Davi então juntou todo Israel. Aqui a gente vê que não são só os corajosos, foi todo Israel. Parece que o negócio agora ficou mais feio, né? Parece que a batalha agora era muito maior. Então Israel reuniu Davi reuniu todo Israel, né? E ele também foi para a batalha. Então eles atravessaram o Rio Jordão ali e foram ali para Elã, ali perto de Gileade, onde os sírios estavam acampados para guerrear contra eles. E lá eles começaram a guerrear. Aí no versículo 18 diz que então, mais uma vez, os sírios fugiram de Israel. Aqui a gente vê que não fala muitos detalhes, gente, mas algo de Deus aconteceu aqui, com certeza, né? Provavelmente igual as outras batalhas que a gente estudou já, né? De Josué, tudo, né? Que Israel ia guerrear, né? A gente viu também no tempo de Juízes, né? Onde Israel ia guerrear, os inimigos tinham carros de guerra, tudo, né? E Deus lançava um terremoto, Deus lançava um pavor ali, que os inimigos começavam a se matar entre si mesmos, né? O carro quebrava, né? Provavelmente Deus fez algo assim, mas foi o que eu disse para vocês. O intuito do escritor aqui não é falar sobre a guerra. O intuito dele não é descrever pra gente como foi que isso aconteceu. É claro que Deus fez algo aqui para esse povo ter vencido esses homens. Gente, a gente vai ver que eram 7.000 carros. Só carro. Eram 7.000 carros de guerra. E Israel não tinha carro de guerra. Então foi algo de Deus. Deus fez alguma coisa aqui. Mas o escritor, ele não tem interesse em falar o que foi que Deus fez, como foi que foi a batalha. O interesse do escritor é realmente começar a mostrar o cenário pra gente, de como estava Israel, de como estava a situação de guerra, como estava a situação ali, para levar a gente até o momento onde Davi vai se deitar com Batseba, tá bom? Então o interesse do escritor é esse, não é falar tanto sobre a guerra. Tanto que a gente vê que fala bem resumidamente, né? Não explica tanta coisa, né? Então, no versículo 18 diz que os sírios começaram a fugir, gente. Então, algo aconteceu ali de Deus. Deus deve ter lançado confusão sobre os sírios ali, começaram a se matar, os carros quebraram, com certeza, igual a gente já viu que aconteceu antes, deve ter acontecido agora de novo, né? Então, aqui, no versículo 18, diz que então Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalaria. Feriu também a Sobaque, capitão do exército que morreu ali. Aqui, provavelmente, houve um erro, ao traduzir, ao copiar, sabe? Porque assim, você pega os manuscritos originais, eles estão bem velhinhos, né? Quando você pega ali aquelas tábuas, aquelas coisas antigas escritas, né? E tá bem antigo, não dá para enxergar direito. Provavelmente a pessoa que passou aquilo, né? O que estava escrito ali, provavelmente ela se confundiu, né? Devia estar ali 7.000, devia ter 3 zeros ali, a pessoa deve ter colocado 700. Por quê? Porque no livro de Crônicas vai falar pra gente que aqui não eram 700 carros, mas sim 7.000 carros. Então, realmente, pode ter tido um erro do copista, né? Então, realmente, gente, imagina um documento tão antigo, você vai olhar ali, tá 701 sumiu, né? Então, a pessoa escreveu ali errado, um erro do copista, né? Provavelmente foi isso, tá? Porque no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 19, versículo 18, fala sobre essa guerra aqui, que a gente tá estudando agora. E lá diz que foram 7.000 carros. E eu acredito que foram 7.000, gente. Eu não acredito que foram 700, não. Acho que foi 7.000 mesmo, tá? Então, é mais fácil errar para menos do que para mais, né? Então, é mais fácil o copista ter errado
por não ter visto um 0 do que ter visto um 0 a mais, né? Então eu acredito que foi 7 mil realmente. Então no versículo 18 diz isso, né? Mas no primeiro livro de Crônicas, capítulo 19, versículo 18, diz que são 7 mil, tá? Então eu vou ler conforme está o primeiro livro de Crônicas, capítulo 19, versículo 18. Diz assim: a única coisa que não bate, que está escrito lá, é isso. Lá são 7 mil. O restante da informação bate, tá? Realmente deve ter sido um erro de copista, né? Então, aqui diz: porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 7 mil carros, tá? Já vou mudar agora. 7 mil carros e 40 mil homens de cavalaria. Feriu também a Sobaque, capitão do exército que morreu ali. Então esse homem, né, que estava garantindo ali o exército, o general dele tá vindo, né? Então esse homem que estava todo mundo botando confiança morreu também, né? Esse general morreu também. Aí no versículo 19, então diz que vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer, viu como esse Hadadezer era poderoso? Ele tinha reis que serviam ele. E esses reis que serviam ele estavam lá também para batalhar, porque Hadadezer mandou. Vocês vão lá também guerrear. E eles estavam lá. Mas quando eles começaram a ver que os sírios estavam fugindo e que Israel estava vencendo, eles foram embora também. E não só foram embora, como eles fizeram um acordo de paz com Israel. Eles falaram: não, eu não quero guerra com esses aí não, vou fazer paz com Davi. Imagina, eu sirvo a Hadadezer, mas se Davi ganhou de Hadadezer, eu vou fazer acordo com Davi. Então eles começaram a fazer acordo com Davi para ter paz. Então diz aqui no versículo 19: vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel. Então eles fizeram um acordo com Israel e não entrariam mais em guerra com Israel. E os serviram. Então, além de fazer o acordo com Israel, eles começaram a servir Israel. Então você vê que eles mudaram? Eles serviam quem? A Hadadezer. Mas Davi ganhou de Hadadezer. Então agora eles querem servir quem? Davi. Ah, não, Hadadezer perdeu, vou servir quem perdeu, não, vou servir quem ganhou. Então agora eles vão começar a servir Davi, tá? Então não vai ter mais guerra, eles vão ter paz com Davi agora, esses que serviam a Hadadezer, né, o sírio. Então aqui continua: e os serviram, e temeram os sírios de socorrer aos filhos de Amon. Então agora a gente vai ver que os sírios ficaram quietos. Tanto que a gente vai ver que isso daqui foi falado, foi espalhado, virou, né, correu a fama. E então, Davi foi respeitado, porque, gente, venceu os sírios. Era um povo que era alugado para batalhar. Então não era qualquer coisa não. Então a fama de Davi começa a crescer, ele começa a ser respeitado por causa dessa vitória aqui contra os sírios, a gente vai ver, né? E os sírios nunca mais se atreveram a ajudar Amon. Falaram: não, vamos ajudar mais Amon não. deixa Amon se virar sozinho. Amon não aluga mais gente contra Davi não, deixa Davi quieto, né? Então é isso que acontece, tá? Amanhã a gente vai estudar sobre o capítulo 8, ainda não é Batseba. Amanhã a gente vai falar sobre o segundo livro de Samuel, capítulo 8. Vai falar sobre mais algumas guerras que vão ter, tá? Vai ter mais algumas guerras. Vai ter guerra com filisteus, guerra com moabitas, edomitas. Vão ter mais algumas guerras. E enquanto isso, Israel vai continuar naquele desejo de se vingar de Amon. Porque Israel não se vingou de Amon. Amon fugiu. Mas Israel não se vingou de Amon. Então, Israel vai querer vingança. Israel vai querer se vingar de Amon. Mas essa vingança vai demorar alguns anos, a gente vai ver. Israel vai armar um cerco, vai preparar estratégia, vai demorar alguns anos até Joabe conseguir entrar e queimar a cidade amonita. E até que isso aconteça, né, levam esses anos, e então nesse período, esses anos, é quando Davi se deita com Batseba, ele descobre que ela tá grávida, aí manda mensagem lá para matar Urias, porque Urias estava lá acampando também, né? Aí, de forma proposital, Joabe sai para enfrentar mesmo, para Urias morrer realmente, de propósito, porque ele não ia fazer isso, ia esperar o momento certo. Então a gente vai observar tudo isso, tá? Mas é isso, vai começar essa saga aí para querer se vingar dos amonitas. E a gente vai ver que vai ser nesse período realmente, né, de vingança. Ainda estão em guerra ali, né, estão tentando, o Israel está se defendendo, né, porque o povo vem querendo tomar as terras de Israel, Davi vem se defendendo, o exército de Davi vem se defendendo, e nesse meio tempo eles também querem se vingar dos amonitas, tá? Então é nesse contexto de história, né, onde as guerras vão entrando, a gente vai ver, vai começar a ter guerra com filisteus, várias guerras, aí nesse contexto de guerras,
é que Davi decide ficar no palácio. A gente vai começar a ver isso agora, tá bom? Então amanhã a gente vai estudar mais guerras e na quinta-feira a gente fala sobre Davi e Batseba, tá bom, gente? Então agora, pra gente finalizar a aula de hoje, eu vou colocar um louvor, amém, tá bom? Aí a gente finaliza a aula de hoje, amém, amém, amém. Vou colocar aqui e a gente já finaliza, amém, gente. Na presença
Jesus' name. My victories in Jesus' name. My victories in Jesus' name. My victories in Jesus' name. My victory was in that third day. My victories in Jesus' name. My victories in Jesus' name. Proclaim my victory. My victories in Jesus' name. My victories in Jesus' name. My victories in Jesus' name. Amém, aleluia, glória a Deus, amém, amém, amém. Então, gente, amém, que Deus abençoe todos nós. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, enquanto isso eu vou me despedir do Facebook, do Instagram, do YouTube, amém. A paz, Amanda, um beijão no Mu, viu? Deus abençoe, amém. Até amanhã, com a graça de Deus, né? Amanhã a gente vai falar sobre o capítulo 8, tá bom, gente? Amém. Amanhã a gente vai falar sobre mais guerras e na quinta-feira a gente vai falar sobre o capítulo 11. A gente vai falar sobre Batseba, tá bom? Amém. Que Deus abençoe a todos nós, amém. Que a palavra de Deus, né, venha aí com ar dentro de nós, que venhamos a aprender cada vez mais de Deus, amém. Que a palavra de Deus surta os efeitos dela sobre cada um de nós, nos converta, nos convença da verdade, nos convença dos nossos pecados, nos transforme, em o nome de Jesus, amém. Nos faça cada vez mais íntimos de Deus, né? Nos traga a completa unção, né? O completo preenchimento do Espírito Santo, amém, em nome de Jesus, né? Todo o fruto do Espírito Santo que esteja sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém. Então, um beijo a todos, tá bom, gente? Deus abençoe, amém. Facebook, Instagram, YouTube, amém. Deus abençoe cada um, tá bom? Amém. No